Vamos agora já para o início da sessão da tarde desta quarta-feira. Boa tarde a todos. Iniciaremos agora a 32ª sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos a sessão, como de praxe, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 4 de novembro de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h17, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo destaque, considero aprovada a ata e gostaria de saudar todos os eminentes ministros e advogados presentes. Trata-se de uma continuidade de julgamento, não sem antes saudar aqui a primeira presença do ministro Nunes Marques aqui no nosso plenário. Queria desejar, em nome de todos, a ele que tivesse uma carreira profícua e brilhante, tal como fez até a sua chegada à Suprema Corte. Seja muito bem-vindo, ministro Nunes Marques. Eu vou apregoar, como nós tínhamos iniciado, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5659 e a ação direta de inconstitucionalidade 1945, nós escolhemos os votos e a situação dos julgamentos era a seguinte. Com relação à ação direta 5659, com relação a essa ação direta 5659, a situação era a seguinte. Ministros Dias Toffoli, relatores, Alexandre Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski julgavam parcialmente prejudicada a ação e, na parte subsistente, julgavam-na procedente. Nós não tínhamos ainda abordado a questão da modulação dos efeitos. Ministro Edson Fachin e ministra Carmen Lúcia conheceram da ação e julgaram-na improcedente. Ministro Gilmar Mendes julgou a ação direta parcialmente prejudicada, acompanhando neste ponto o relator, e na parte subsistente julga improcedente o pedido. Ministro Marco Aurélio não cogita de prejuízo e julga procedente o pedido, relegando a questão da modulação dos efeitos da decisão, para, eventualmente, se pronunciar posteriormente. Presidente, pela ordem. Pois não. Vossa Excelência está rememorando a conclusão do julgamento de 1945? Não, da 5659. Ah, sim. Agora rememoro a ação direta de constitucionalidade 1945, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. E aqui nós temos a seguinte situação de julgamento. Ministra Carmen Lúcia, relatora, julga parcialmente prejudicada a ação direta quanto ao parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Mato-Grossense e, na parte remanescente, julga improcedente pedido, no que foi acompanhada pelo ministro Edson Fachin. Ministro Dias Toffoli, Alexandre Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski acompanham a ministra Carmen Lúcia quanto à prejudicialidade e, no mérito, divergem em parte da relatora a fim de julgar parcialmente procedente a ação direta, deixando para o momento oportuno a modulação dos efeitos. Eu pedi vista dos autos e, como já se debateu o tema, eu pedi vista dos autos porque havia uma controvérsia sobre a questão da incidência do ICM ou a incidência do ISS. Então, travou-se aquela antiga discussão sobre o direito tributário adotar conceitos de direito privado
e na distinção entre a obrigação de fazer e de dar, com relação a esse distinguishing, é que uns entenderam que era ISS e os outros entenderam que era ICMS. E eu relembro aos senhores que eu tive a oportunidade de relatar umas ações sobre a incidência do ISS sobre os planos de saúde, e entendi que, além dos conceitos de direito privado, dos quais se vale o direito tributário, há também conceitos de direito constitucional, porque a Constituição Federal, quando ela pretendeu se referir à ICMS, ela o fez expressamente. Quando ela quis se referir à ISS, ela fez expressamente. Só que, subjacentemente, a Constituição também se referiu à expressão serviços de qualquer natureza. E com relação a essa dicção constitucional, eu entendi na oportunidade que era um conceito típico de direito constitucional que não poderia ser contrariado por conceitos privados inerentes a obrigações de dar e de fazer. Então, exatamente por isso, eu estou sintetizando que os debates já foram travados, considerando essa posição que foi a vencedora naquela oportunidade, eu estou votando no sentido da incidência exclusiva do ISS na linha do entendimento da divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, e o acompanho em ambos os feitos, tanto na ação direta 1945, quanto na ação direta 5659. Ação essa que o ministro Dias Toffoli iniciou pela sua votação, para depois trazer o seu voto vista na ação direta 1945. Então, acompanho o ministro Dias Toffoli, que, por seu turno, foi acompanhado por outros eminentes ministros dessa Casa, e, com muito prazer, agora eu passo a palavra ao ministro Nunes Marques, que fará a sua estreia aqui, para nosso prazer, pela figura que representa para todos nós. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela palavra, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Como já havia anunciado no início, em que pese essas pautas estarem disponíveis quase de forma semestral, eu estou no meu 4º dia útil no tribunal. Sim. E só tive acesso ao sistema na segunda-feira. Então, em razão disso, eu peço a compreensão dos colegas. Eu quero pedir vista desse processo e me comprometo em trazer com a maior brevidade possível. Então, eu vou proclamar de forma bem sintética, após o voto vista do ministro Luiz Fux, pediu vista o ministro Nunes Marques. Eu chamo agora, para julgamento conjunto, ministro Dias Toffoli. Chamo agora para julgamento conjunto, com sustentação oral, as ADI 5469 e recurso ordinário 1287019. A ação direta, ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência é o relator. No recurso ordinário 1287019, Vossa Excelência é vistor. Então, acredito que Vossa Excelência adotará a mesma metodologia que o fez com relação ao julgamento passado. Vossa Excelência vai relatar, e os senhores estão me ouvindo? Porque aqui, estão ouvindo? Vossa Excelência vai relatar e depois proferir o voto vista, ou Vossa Excelência prefere... Senhor presidente, eu trago voto único para os dois, resumido. Os votos longos e separados eu já fiz chegar às mãos de Vossas Excelências, aos gabinetes de Vossas Excelências. Exato.
o voto que eu tenho a proferir, ele aborda os dois processos. Só que aqui é uma diferença em relação ao caso anterior. Por quê? Porque aqui é um destaque que eu fiz de um recurso extraordinário por repercussão geral de relatoria do ministro Marco Aurélio. Então, Sua Excelência já tinha apresentado, inclusive, voto no plenário virtual. E eu pedi o destaque para o plenário físico. Eu penso que aí teríamos também que ter a leitura, salvo engano, de relatório do ministro Marco Aurélio e as sustentações orais, né, e o meu relatório, e depois as sustentações orais. E aí eu sempre dou deferência à antiguidade. Há muito tempo aprendi nesse tribunal que a antiguidade é posto. Então, eu penso que o primeiro a se manifestar é o ministro Marco Aurélio. E depois eu faria o meu relatório, ouviríamos os advogados, e o ministro Marco Aurélio votaria e eu votaria em seguida. E já adianto, se me permite, o ministro Marco Aurélio, porque Sua Excelência já apresentou o voto no plenário virtual, e eu também vou acompanhar Sua Excelência. Foi presencial? Não, foi no plenário virtual. Então. Ele pediu vista. Pois é, mas aí, quando pede vista, começa... Ministro Dias Toffoli, só para nós dirimirmos aqui uma questão formal, se Vossa Excelência pudesse me auxiliar com a sua experiência de ex-presidente. No recurso extraordinário, 1.287.019, foi plenário virtual, estava no plenário virtual, e Vossa Excelência pediu vista. Então, tanto no destaque quanto no pedido de vista, volta-se a abre origem ao julgamento como se fosse o plenário físico. E aí Vossa Excelência... Foi o que foi decidido numa questão de ordem, quando eu estava na presidência, inclusive eu fiquei vencido, mas foi o que se decidiu. Então, em razão disso, na época eu fiquei vencido, senhor presidente. Eu não tenho dúvida, não. É que a secretaria suscitou a dúvida. Então, sim, é para nós iniciarmos o julgamento. Penso que seria assim. Tá bem. Pela questão de ordem que foi respondida no passado, quando estava na presidência. Pois não. Então, reabre a sustentação, recomeça com o relatório de todos e sustentações de todos. Tá bem. Bom, assim vamos proceder. Recurso ordinário 1287.019, procedente do Distrito Federal, relator, ministro Marco Aurélio. Requerentes, Madeira, Comércio Eletrônico S.A. e outros. E participarão pelos recorrentes Dr. Fábio Brum Goldschmidt. Pelo recorrido, Distrito Federal, Dr. Jorge Otávio Lavocá Galvão. Eu pergunto se esses eminentes procuradores estão no recinto da sustentação. Sim. Sim. Então, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Presidente, conforme anunciado pelo ministro Dias Toffoli, esse processo esteve na sessão virtual. E, portanto, o meu relatório e voto já são do conhecimento dos colegas, e eu não sei se o público em geral teve acesso ao sistema virtual, né? Porque houve o início da votação. Eu penso que o conhecimento é a partir desse início da votação, se não me falha a memória, quanto ao que deliberado em sessão administrativa. O que nós temos, presidente, no caso, uma discussão para saber se há necessidade ou não de vir a vale uma lei complementar à Constituição versando a matéria, ou seja, a cobrança do diferencial alusivo à alíquota interestadual do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços CMS, introduzido pela Emenda Constitucional número 87, 2015. O contribuinte não teve vitória junto ao Tribunal de Justiça. Daí
daí a existência deste recurso extraordinário. Tem um relatório circunstanciado e aludo ao que é articulado pela recorrente e digo que nós teremos as sustentações da tribuna. Digo que foi reconhecida já, como consignou o ministro Dias Toffoli, a repercussão geral do tema. Por isso, estamos julgando o extraordinário. A Procuradoria opina pelo desprovimento do extraordinário. Sublinha a autoaplicabilidade da alteração promovida pela Emenda Constitucional 87 de 2015, ressaltando desnecessária a edição de lei complementar para disciplinar a cobrança da diferença de alíquota em operação interestadual, na qual destinada mercadoria ou serviço a consumidor final não contribuinte do imposto. É o relatório, presidente. Ministro Dias Toffoli, pelo que eu entendi, agora Vossa Excelência faz o relatório da ação direta 5469, não é isso? Sem som. Som. Perfeito, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, eminentes advogados e advogadas, meu cumprimento especial ao meu professor, Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Trata-se de ação direta com pedido de cautelar que foi ajuizada pela ABCOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, com vistas à declaração de inconstitucionalidade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio ICMS 93 de 2015, firmado no âmbito do CONFAS, por ofensa aos dispositivos dos artigos 5º, caput 2, 20, 37, 59, 61, 69, 145, parágrafo 1º, 146 caput e também inciso 3º, alíneas A e D, 146A, 151, 2, 3, alíneas A, B e C, e inciso 4, 152, 154, 155, parágrafo 2º, 1 e 12, alínea G, 167, 4, 170, inciso 9 e 179 da Constituição Federal. Uma das ações que eu ouvia apontar um dos maiores números de dispositivos para fundamentar a sua inconstitucionalidade. Eu faço a transcrição, senhor presidente, mesmo nesse relatório resumido, de todos os dispositivos, mas não vou fazer a leitura. São as cláusulas, e eu já citei os números, na sua integralidade, omito a leitura. A autora alega preliminarmente ter legitimidade para a procuração. Assevera que seus associados atuam no comércio eletrônico e na circulação de mercadorias e serviços. Ao traçar considerações iniciais acerca do ICMS, aduz ao autor estar esse tributo sujeito aos seguintes preceitos. E aí, legalidade, anterioridade, tipicidade, fechada, imunidade prevista no 156 da Constituição, e aí vai discorrendo sobre todos aqueles incisos que eu já citei os números, como haverá inúmeras sustentações orais, eu vou então omitir do relatório lido, embora ele já foi disponibilizado a todos, a integralidade desses argumentos relativos a cada um daqueles tantos dispositivos. Pois bem, em 12 de fevereiro de 2016, adotei o rito do artigo 10 da 9868. Todavia, em razão do decurso do tempo e da alta relevância da matéria, converti para a tramitação do procedimento do artigo 12. Então, estamos a julgar o mérito da ação. Alega o presidente do Conselho Nacional de Política Fazendária que o convênio em questão se restringiu a fixar questões procedimentais destinadas a facilitar a operacionalização entre os estados das normas previstas pela Emenda Constitucional número 87 de 2015. Diz que não houve modificação do modelo constitucional do imposto, alteração de seu fato gerador, nem criação de base de cálculo em relação
a essa, afirma já estar ela prevista em lei complementar de número 87 de 1996. Pois bem, o ministro de Estado da Fazenda adotou, com sua manifestação, o parecer da PGFN número tal. Nele a informação de que a PGFN havia se manifestado contrariamente, internamente, às cláusulas 3ª e 9ª do convênio. Mais adiante, afirma-se que, não obstante, o CONFAS seja órgão colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, assim como sua secretaria executiva, a União não tem direito a voto em seu âmbito. Nesse sentido, assevera que o fornecimento dos subsídios para a DIN incumbe as próprias unidades federadas. Das manifestações dos senhores secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do DF, extrai-se a informação de que, quando da discussão da proposta de convênio número 66 de 2015, a qual resultou no convênio ora combatido, questionou-se a constitucionalidade, da cláusula 9ª, com base na argumentação de que ele violaria reserva de lei complementar e ofenderia o tratamento diferenciado e favorecido dos microempreendedores optantes pelo Simples Nacional. 2, da cláusula 3ª, com base na argumentação de que ela violaria a não cumulatividade ao restringir a utilização dos créditos de ICMS para compensar tão somente o imposto devido ao Estado de localização de cada estabelecimento. A AGU, em sua manifestação, aduz não ter a autora legitimidade para procurar ação direta, em razão de sua composição heterogênea. Já adianto e estarei no voto superando esta questão. No mérito, sustenta que a Lei Complementar 87 e 96 disciplina o fato gerador do ICMS nos artigos 1º, 2º e 12. Trata dos contribuintes e responsáveis tributários nos artigos 2º, 7º e 9º. Regulamenta a base de cálculo nos artigos 8º e 13 a 16. Dispõe no artigo 11 sobre o local da operação ou da prestação para efeitos de cobrança da exação e da definição do estabelecimento responsável. Já a PGR opina pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela parcial procedência do pedido, de modo que se declare a inconstitucionalidade tão somente da cláusula 9ª do convênio ICMS 93/2015. E o artigo 9º encontra-se suspenso por medida liminar que havia concedido inicialmente. Então, de todas as cláusulas aqui combatidas, a liminar fora concedida apenas em relação à cláusula 9ª. E assim dou por feito, em resumo, o relatório, senhor presidente. Então, fim dos relatórios, eu, pela ordem das ações anunciadas, o recurso ordinário, eu convido para falar pelos recorrentes, pelo tempo regimental de 15 minutos, o doutor Fábio Brum Goldschmidt, que falará pela Madeira, Comércio Eletrônico S.A. e outros. Senhores ministros, muito boa tarde. Senhor Procurador-Geral da República, muito boa tarde. Senhoras ministras, resumidamente, a discussão que se apresenta diz respeito à exigibilidade pelos estados do diferencial de alíquota do ICMS a despeito da ausência de lei complementar prévia, devidamente editada para regular a matéria em âmbito nacional. Esse tema não é novo para o Supremo Tribunal Federal e rigorosamente demandaria uma solução bastante singela na linha do colocado pelo ministro Marco Aurélio quando da prolação do seu voto no recurso extraordinário. Pois bem, resumidamente, a discussão consiste em saber se os estados podem exigir o DIFAL a despeito de não haver, até o momento, a edição da lei complementar exigida tanto pelo artigo 146 quanto pelo artigo 155 da Constituição Federal. Aqui há que se colocar um pouco do histórico dessa exigência.
é importante relembrar que a exigência do DIFAL advém de uma primeira previsão constitucional, segundo a qual, quando havia uma venda interestadual destinada a não contribuinte do ICMS, essa venda era tributada exclusivamente pelo estado de origem e não pelo estado de destino. Com o advento do comércio eletrônico e o crescimento das vendas não presenciais, os estados de destino ficaram ávidos pela possibilidade de arrecadar um pedaço desse imposto e passaram diretamente a pretender exigência do DIFAL, apesar de toda a alíquota desse ICMS já ser cobrada na origem, como mandava a Constituição. Portanto, havia uma clara bitributação pelo ICMS da origem, que cobrava a alíquota integral de 17% ou 18%, que se somava, então, à alíquota do destino instituída segundo as leis locais. Esse tema causou espécie, obviamente, aos contribuintes à época, que começaram a contestar a exigência em juízo, fato esse que desencadeou o questionamento do chamado Protocolo 21, no qual os estados se embasavam para fazer a exigência. Esse Protocolo 21 foi levado à análise do plenário do Supremo Tribunal Federal para saber se ele podia dar aso à cobrança pelos estados do DIFAL ou não. E a conclusão do Supremo foi muito clara. Para haver uma cobrança que, por natureza, diz com regras interestaduais de tributação, é imprescindível a edição de uma lei complementar, porque, na sua essência, é isso que ela objetiva na Constituição. Justamente por isso que o Constituinte não se contentou em fazer uma mera introdução do tema geral no artigo 146, senão que repetiu essa exigência no artigo 155, especificamente para o ICMS, justamente por se tratar de um imposto nacional, cuja exigência, obviamente, contempla circunstâncias de circulação de uma carga entre um estado e outro. Exatamente por essa razão, a lei complementar se faz indispensável para evitar conflitos de competência. Então, em complemento àquilo que já coloca o artigo 146, quando fala de todos os requisitos necessários à edição de impostos que já precisariam estar previstos em lei nacional, o ICMS, com mais a razão ainda, essa exigência se faz necessária. Pois bem, eis que o protocolo 19 foi julgado, o protocolo 21 foi julgado inconstitucional pelo plenário do Supremo e os estados, então, passaram a se movimentar no Congresso Nacional com vistas à alteração da Constituição, justamente na tentativa de viabilizar a cobrança do DIFAL do ICMS. Essa movimentação redundou na exigência, na edição da Emenda Constitucional 87, emenda essa que mudou a distribuição de competência. Vejam bem, não a distribuição de arrecadação, senão que a distribuição de competências impositivas no âmbito do ICMS. Se antes, pela Constituição, a competência impositiva era totalmente adstrita ao estado de origem, após a Emenda Constitucional 87, essa competência impositiva foi primeiramente dividida em dois, um pedaço para a origem e um pedaço para o destino, para que, ao longo do tempo, essa competência fosse integralmente transferida ao destino, que é justamente no ponto em que nós nos encontramos hoje. A competência da origem, no que diz respeito ao DIFAL, foi esvaziada, zerada, e a competência impositiva se encontra integralmente concedida ao estado de destino. Pois bem, novamente, a questão que se colocou após a Emenda Constitucional 87 dizia respeito à necessidade ou não da edição de lei complementar. E essa questão foi levada, e aí é um fato muito curioso e interessante desse ITER, que diz respeito à discussão havida no âmbito do CONFAS. O CONFAS quis saber se, afinal de contas, era suficiente em si a
emenda constitucional 87 para efeito de ser exigido o DIFAL, ou se era, de fato, necessária a edição de uma lei complementar para tratar do tema. E, com isso, decidiram fazer uma consulta formal ao órgão consultivo do CONFAS, a PGFN, para saber é constitucional ou não os estados editarem diretamente a lei estadual, o regulamento do ICMS e fazer exigência do DIFAL, ou eles necessitam aguardar a prévia edição de lei complementar. E a consulta foi respondida exatamente para reafirmar a jurisprudência do Supremo, no sentido de que era imprescindível a edição de lei complementar, pena de inconstitucionalidade. E o que fizeram os estados? Surpreendentemente, resolveram atropelar essa solução de consulta e instituir diretamente o diferencial de alíquota no âmbito dos próprios estados. E o fizeram cada um a seu modo. O fizeram alguns adotando uma sistemática de base de cálculo, outros adotando outra sistemática de base de cálculo e com inúmeras outras diferenças entre a forma de instituição, diferenças essas importantíssimas quando se trata de definir a formatação nacional desse imposto. Vou elencar apenas uma que ilustra bem o caso. Alguns estados entendem que o DIFAL cabe ao estado de destino físico da mercadoria, outros estados entendem que o DIFAL cabe ao local de destino jurídico da mercadoria. Isso, por si, já cria uma enorme confusão e exigências dobradas do imposto. Justamente por isso, a recorrente Madeira foi a juízo se insurgir contra a exigência do DIFAL, a despeito da jurisprudência do Supremo, do julgamento plenário do Supremo em relação ao protocolo 21, que exigia a prévia edição de lei complementar, julgamento esse que foi endossado por essa solução de consulta concretamente dirigida a essa exigência. E é essa questão que, então, ensejou o reconhecimento de repercussão geral pelo ministro Marco Aurélio, reconhecimento esse que foi endossado pela unanimidade dos ministros que se manifestaram à ocasião. Exatamente e singelamente por essas razões, senhores ministros, é que se espera que seja reconhecido pelo plenário mais uma vez que não pode ser exigido pelos estados o DIFAL sem a prévia edição de lei complementar. Vejam que o convênio 93, que pretendeu, no fundo, fazer as mesmas vezes que já fazia o protocolo 21, esse convênio 93 extravasa suas funções constitucionais, ele não trata de incentivo fiscal, não trata de isenção, senão que pretende regular a matéria como um todo. E vejam, matéria essa que os próprios estados hoje fazem tramitar um projeto de lei complementar no Congresso que está andando normalmente. Quer dizer, por um lado, eles reconhecem na prática a necessidade de lei complementar e fazem tramitar um projeto de lei complementar e, por outro, defendem, em sua maioria, porque há estados que nos próprios autos aqui reconhecem a necessidade de lei complementar, paradoxalmente, mas o fato existe um projeto, esse projeto está tramitando e o projeto por si só, mais uma vez, reitera essa necessidade de edição de lei complementar. Por quê? Porque estão ocorrendo problemas práticos, exigências dobradas que implicam retenção de carga, implicam negativa de certidões negativas, implicam suspensões de inscrições estaduais dos contribuintes, enfim, uma série de problemas graves que estão se perpetrando justamente porque as regras vão além da mera regulação de peculiaridades locais pelos estados. As regras que vêm sendo editadas, elas pretendem abarcar a exigência como um todo, inclusive emprestando efeitos extraterritoriais na prática às legislações locais, porque interferem sim nas relações entre os estados e implicam sim na exigência dobrada de ICMS em inúmeros casos.
São essas, brevemente, as colocações que eu gostaria de trazer ao exame de Vossas Excelências, esperando que seja provido o recurso extraordinário e afastada a exigência do DIFAL pelos estados, em especial pelo Distrito Federal, contestado especificamente no âmbito desse mandado de segurança. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio Goldschmidt. Agora, eu convido a assumir a tribuna virtual para usar a palavra o doutor Jorge Otávio Lavocá, esclarecendo, doutor Jorge, que Vossa Senhoria teria 10 minutos para falar com o amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu concedo a Vossa Excelência, assim como concedi ao recorrente, 15 minutos para que Vossa Excelência disponha sobre ambos os feitos. A ação o recurso extraordinário 1287019 e a ação direta de inconstitucionalidade 5469. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimos senhores ministros relatores dessas ações que hoje estão em julgamento, ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos ministros, ilustres membros da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, colegas advogados, da pessoa do professor Décio Sampaio, senhoras e senhores, gostaria inicialmente de fazer uma saudação especial ao ministro Cássio Nunes Marques, terceiro nordestino a integrar essa corte neste século, e o faço com a frase de Bill Clinton ao seu sucessor, que eu acho que se encaixa bem à situação. Agora, o peso nos seus ombros é grande, mas a satisfação de fazer o que acredita ser correto é inestimável. Pela experiência de Vossa Excelência no TRF, sabemos que faz o que é correto, o que é justo. E então desejamos sucesso e temos certeza da satisfação nessa nova jornada, ministro. Falo, como bem dito pelo ministro presidente, em duas ações, no recurso extraordinário, em que o Distrito Federal é parte, e na ação direta de inconstitucionalidade, em nome dos 26 estados da Federação e do Distrito Federal. Os presentes feitos voltam-se contra o convênio 93 de 2015 do CONFAS e, reflexamente, buscam retirar a eficácia de uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional, a emenda constitucional 87 de 2015. Minha apresentação vai ser dividida em 3 tópicos. Na primeira, falarei sobre o não conhecimento da ADI, como falo nos dois feitos. No segundo, sobre a ausência de inconstitucionalidade, patente ausência de inconstitucionalidade do convênio. E, por fim, sobre os efeitos práticos e eventual necessidade de modulação de efeitos. Em primeiro lugar, falo sobre o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. Cumpre destacar que a parte requerente, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, não representa qualquer categoria. Não há que se distinguir comércio eletrônico de comércio presencial. E também a requerente possui uma composição heterogênea, não representa qualquer atividade econômica ou profissional específica. Apenas para exemplificar, a requerente possui joalheiros, lojas de cosméticos, medicamentos, bebidas, ou seja, a requerente não possui legitimidade pela jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto, e esse ponto já se mistura com o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade e do recurso extraordinário, é que o ato normativo atacado na ADI não pode ser objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade. E eu explico por quê. A Constituição Federal de 88, em sua redação originária, previa o seguinte no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º. Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, localizado em outro estado, adotar-se-á, a linha A, a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto. Veja, excelência, aqui já estava previsto de fato. Na Constituição originária, no texto originário, a diferença de alíquota já era cobrada com base no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, a linha A. A linha B, a alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte
do imposto. Assim, havia dois regimes no que tange às operações interestaduais de comércio. Com relação aos contribuintes de ICMS, ou seja, quando um comerciante adquiria um produto em outro estado para revenda em seu estabelecimento, pagava-se a alíquota interestadual, que é fixada pelo Senado Federal, então não há essa divergência de alíquotas, como afirma o requerente, para o estado de origem, e a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, que chamamos de DIFAL, para o estado destinatário. Já com relação ao consumidor final, que adquiria mercadoria em outro estado, o ICMS era integralmente pago ao estado de origem. Para regular ambas as situações, utilizamos a Lei Complementar 87/96. Repita-se, não há lei complementar específica para regular o DIFAL originariamente previsto na Constituição Federal. Ministro Barroso, ministra Carmen, que entende bastante desses tributos estaduais e municipais, não havia lei específica para regular o DIFAL, como não há agora e não é necessário agora, e vamos ver por quê. O que aconteceu daí em diante? Com o incremento do comércio eletrônico, houve um descompasso entre a vontade original da Constituição e a prática, já que a maioria do ICMS passou a ser arrecadado pelos estados industrializados pelo comércio, em razão do comércio online, que acabou fazendo, às vezes, do comércio presencial. E essa queda de receita afetou a maioria dos estados. Como consequência, em busca de justiça fiscal, buscou-se unificar o regime de cobrança do ICMS em operações interestaduais, dividindo o valor arrecadado entre o estado de origem, de destino e de origem, nos mesmos moldes do que já ocorria com relação aos contribuintes de ICMS. Eis o teor da Emenda Constitucional 87, foi dado pela Emenda Constitucional 87 ao inciso 7º do artigo 155, parágrafo 2º. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, aqui houve essa alteração. Agora, o regime que era previsto apenas para os contribuintes de ICMS foi também estendido para o consumidor final. O convênio 93 de 2005, de 2015 do CONFAS, ora impugnado, nada mais faz do que padronizar procedimentos de cobrança do DIFAL que já eram cobrados antes nas situações de contribuinte de ICMS. O que se alega nessa ação direta de inconstitucionalidade no recurso extraordinário? Que essa padronização de procedimentos só poderia ser feita por lei complementar. Ora, excelências, se não havia lei complementar para dispor sobre o regime do DIFAL anterior à Emenda Constitucional 87, e ele sempre foi cobrado, por que agora se exige algo diferente? Isso não é respondido pelo requerente, nem pelos amici curiae. O mais importante dessa constatação é o seguinte: se a Lei Candir não é suficiente agora para dar embasamento ao DIFAL, o que nós temos é a não recepção da Lei Candir pela Emenda Constitucional 87. Se a discussão é sobre a não recepção da Lei Candir, ministro Dias Toffoli, essa ação direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida. Por outro lado, se se admite que a Lei Candir ela é suficiente como era para a cobrança do DIFAL, o que se está a alegar aqui é que o convênio é ilegal em face à Lei Candir. E como vossas excelências bem sabem, não cabe ação direta de inconstitucionalidade para resolver contencioso de legalidade. Qualquer uma das opções inviabiliza o conhecimento dessa ação direta de inconstitucionalidade. E agora vamos ao mérito. Com relação à eficácia plena da Emenda Constitucional 87 de 2015, é evidente a desnecessidade de lei complementar quando se percebe que a Emenda Constitucional deu nova redação ao artigo 99 do ADCT. E o que diz o artigo 99 do ADCT? Diz o seguinte: para a arrecadação do DIFAL, será arrecadado na seguinte proporção entre o estado destinatário e o estado de origem. Inciso 1, para o ano de 2015, 20% para o estado de destino e 80% para o estado de origem. Inciso 2,
Para o ano de 2016, 40% para o estado de destino e 60% para o estado de origem. E assim anualmente até chegar em 2019 e falando o seguinte, a partir de 2019, 100% para o estado de destino. Veja, excelências, se de fato a tese do recorrente e do requerente fosse verdadeira, a própria Constituição Federal não colocaria datas específicas em seu texto constitucional. Colocaria o seguinte, o escalonamento deverá ser feito em 5 anos a partir da edição da lei complementar. Não, excelências, não se trata de uma norma de eficácia limitada a demandar uma lei complementar. A emenda constitucional 87 possui eficácia plena pela própria dicção do ADCT que ela introduziu no texto constitucional. Não há que se discutir quando que ela entra em vigor, porque ela já está em vigor de acordo com a própria Constituição. Por fim, excelências, o convênio 97 não define fato gerador, base de cálculo ou contribuinte, apenas estabelece padronização de procedimentos. A requerente e os amici curiae afirmam que falta definir o sujeito ativo da relação jurídico-tributária, o que não é verdade, excelências, porque quem o faz é a própria Constituição. No inciso 7º do artigo 155, parágrafo 2º, está claro, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, de que trata o inciso 7º, será atribuída a ao destinatário quando este for contribuinte do imposto, b, ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Ou seja, excelências, o convênio não define sujeito ativo da relação jurídico-tributária. O que o convênio faz é única e exclusivamente padronizar procedimentos. Trata-se do convênio típico previsto no artigo 100, inciso 4º e artigo 102 do Código Tributário Nacional. E vou me encaminhando ao final para falar sobre os efeitos práticos dessa decisão que Vossas Excelências terão que tomar na data de hoje. Eventual declaração de inconstitucionalidade do convênio do CONFAS não teria o condão de restituir o que foi pago a título de DIFAL pelos contribuintes. E explico. Com a declaração de inconstitucionalidade, volta a produzir efeitos em razão da eficácia repristinatória das decisões em controle concentrado, o regime anterior, que dizia o quê? Que o ICMS é devido integralmente pelo estado de origem, e não mais dividido entre o estado de origem e o estado destinatário. Ou seja, não há de se falar em devolução aos contribuintes, mas de eventual ajuste contábil entre os estados e o Distrito Federal. Os estados mais industrializados terão o direito, eventualmente, não acredito, o direito de cobrar de volta o DIFAL recebido pelos estados destinatários, pois anteriormente o ICMS seria devido integralmente ao estado de origem. Há de se questionar, ministro Toffoli, inclusive a pertinência temática do ente legitimado, já que os contribuintes não têm interesse econômico na demanda. Ou o ICMS é integralmente do estado de origem, ou ele é dividido entre o estado de origem e o estado destinatário. Requer-se, assim, excelências, que, em caso de procedência da ação e de provimento do recurso extraordinário, que esse tribunal deixe claro que o que deverá ser feito é um ajuste de contas entre os estados, e não devolução do DIFAL como se o imposto tivesse diminuído de 18% para 7%. Não é isso que se trata essa ação, porque em razão do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, volta a valer o regime anterior. Ainda que Vossas Excelências assim não entendam, imaginem a confusão que vai ser para voltar ao tempo e tentar olhar desde 2015 o que é devido para um ou outro estado. Assim, Excelência, já pedimos o Distrito Federal e os demais estados da Federação já que o regime anterior passa a viger novamente a partir dessa decisão e até a edição da lei complementar. Com essas considerações, Excelências, conclui-se pelo não conhecimento da DI, seja porque a parte não é parte legítima, seja porque o objeto não pode ser enfrentado pela via da ação direta de inconstitucionalidade,
caso ultrapassada a preliminar, no mérito, que se julgue improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do convênio, tendo em vista que a emenda constitucional já possui eficácia plena. E, por fim, na remota hipótese deste tribunal vir a declarar a inconstitucionalidade do convênio, que se deixe claro que o que se deve ser feito é um ajuste de conta entre os estados e o Distrito Federal, com modulação de efeitos, caso assim se entenda, que se produz efeito só daqui em diante até a edição de uma nova lei complementar. Encerro, excelências, manifestando que é de extrema importância para os estados não industrializados, aqueles que não possuem sede de empresas grandes em sua área, que essa ADIM e esse recurso extraordinário não sejam providos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge Otávio Lavoccar Galvão. Eu agora também passo a palavra para a ABECOM, doutor Eduardo Carvalho Borges, que também falará por 15 minutos, porque é a requerente na ADI 5469. Boa tarde, senhores ministros, senhoras ministras, senhor procurador-geral. Me ouvem bem? Eu gostaria de inicialmente... Alô? Estamos ouvindo. Desculpa, presidente. Eu gostaria inicialmente de fazer um pequeno gancho com o que o procurador do Estado, o doutor Jorge Lavoccar, mencionou no início ao fazer a saudação do ministro Marcos Nunes, que eu também saúdo, dou boas-vindas. Se deve fazer o que é certo. Custe o que custar, fazer o que é certo para preservar o ordenamento jurídico. Fazer o que é certo para se preservar o ordenamento tributário significa exigir a lei complementar. O fato dos estados não terem conseguido, talvez por falta de articulação adequada junto ao Congresso Nacional, já que mandaram um projeto de lei complementar em 2016, o fato deles não terem conseguido ou não terem se preocupado devidamente para que esse projeto de lei andasse e fosse aprovado depois de mais de 5 anos, não justifica desconsiderar-se a Constituição, ignorar-se a exigências de lei complementar e deixar a culpa com o contribuinte. O contribuinte, na realidade, aqui usando o jargão, paga o pato. Quer dizer, o Estado não toma as medidas necessárias, ou toma parcialmente, as toma parcialmente, na medida em que encaminha o projeto de lei para o Congresso Nacional, mas não toma as medidas necessárias para fazer a pressão para o Congresso aprovar a norma. Quer dizer, não é de se crer que, durante 5 anos, se os estados tivessem pressionado o Congresso Nacional, que essa lei complementar já não teria sido aprovada. A gente está falando da luta do pequeno, do contribuinte, contra todos os estados do Brasil. Quer dizer, se todos os estados do Brasil, por meio das suas articulações políticas, por meio dos seus senadores que estão lá para representar os próprios estados, não conseguirem aprovar uma lei complementar em 5 anos, é sinal que houve alguma falta de comunicação, no mínimo. No mínimo, uma falta de comunicação, uma falta de articulação política. Então, hoje o CONFAS ontem encaminhou um ofício que está juntado aos autos, ao ministro Fux, dizendo que ele não se isolou, que ele mandou o projeto de lei complementar para o Congresso. Ora, mandaram o projeto de lei complementar, mas não tomar as medidas adequadas para que esse projeto seja aprovado, é a mesma coisa que não fazer nada, porque os estados estão numa posição confortável e irregular de continuar cobrando o tributo sem base em lei complementar. Então, eu queria deixar isso muito claro, porque dá a impressão que a culpa é dos contribuintes. Os contribuintes estão querendo se beneficiar por terem apresentado uma medida judicial para que o seu direito seja observado, para que o seu direito ao devido processo legal e o seu direito à proteção e garantias constitucionais que são dadas aos contribuintes no capítulo das garantias constitucionais sejam respeitadas. Ora, isso não é favor nenhum ao contribuinte. O contribuinte merece, tem o dever de ver esses preceitos respeitados. O Estado que tome as medidas necessárias do lado dele para aprovar a lei complementar. Eu queria mostrar para os senhores, isso está nos autos, o projeto de lei complementar ele é muito bom e ele vai no ponto. Ele altera a Lei Candir
a Lei Candir, que o doutor Jorge Labocá mencionou que não tem necessidade de ser alterada, ele altera a Lei Candir no artigo 12, para incluir no artigo 12 um inciso tratando do fato gerador do DIFAL. Ele altera o inciso 11 para incluir um inciso tratando do local de ocorrência do fato gerador, que é importantíssimo para definir qual é o ente competente para cobrar, para incluir também o DIFAL. Ele altera o artigo 4º da Lei Complementar 87 e define quem é o contribuinte. Tem vários contribuintes, os senhores sabem melhor do que eu, são inúmeras hipóteses de incidência do ICMS na importação, no transporte, na venda, etc. Ele inclui também como contribuinte o remetente de mercadoria na hipótese do destinatário não ser contribuinte do imposto. Ele inclui um dispositivo na lei complementar que deve tratar de normas gerais para contemplar o contribuinte do DIFAL. Ele altera a base de cálculo, artigo 13 da lei complementar, Lei Candir, que foi alegado da tribuna e seria já suficiente, para incluir o inciso 10, para tratar também da base de cálculo do diferencial de alíquota. E, por último, eu diria até mais importante, ele vem alterar um dispositivo, ele vem incluir um dispositivo fundamental para solucionar aquilo que meu colega Fábio Goldschmidt mencionou da tribuna, solucionar os conflitos de competência. Hoje em dia, existem inúmeros conflitos de competência. O Estado, o contribuinte é o coitado nessa situação e não sabe para quem recolher. Vou dar exemplos. O sujeito é uma distribuidora de medicamentos, ele vende medicamentos para o governo federal. O governo federal faz a compra centralizada, compra pelo Ministério da Saúde, em Brasília. Só que a entrega é feita descentralizada, na Secretaria de Saúde. Não faz sentido a mercadoria ir toda para Brasília e depois ir para os estados. As entregas já são direto na Secretaria de Saúde. O que a distribuidora de medicamentos tem que fazer? Recolher o DIFAL para o Distrito Federal ou recolher para os estados? Na visão dos estados, para os dois. Metade dos estados, o Distrito Federal é um deles, entende que é no destinatário jurídico, então o Distrito Federal cobra 100% desse DIFAL. Mas se eu entrego essa mercadoria, por exemplo, um estado que entende que o destinatário correto, o destinatário que tem competência para tributar, é o destinatário onde houve a entrada física, esse destinatário vai cobrar também o DIFAL. A mesma coisa acontece quando se faz uma venda no e-commerce, um presente que é dado por um amigo de um outro estado. A empresa vendedora está no estado A, a pessoa que compra está no B e entrega no C. Para qual estado é recolhido o DIFAL? Para o estado B ou para o estado C? Ambos estados, se tiverem discordância no critério, vão cobrar o tributo. E justamente por isso vem o projeto de lei complementar 325, nesse dispositivo que eu menciono, e diz o seguinte: inclui o parágrafo 7º ao artigo 11 da Lei Complementar 87, aspas, da justificação. Este novo parágrafo visa dirimir conflito de competência na cobrança do diferencial de alíquota. E o que diz o parágrafo? Da hipótese da linha B do inciso 5º desse artigo, quando o destino final da mercadoria se der em estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou tomador, o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual será devido ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria. Ou seja, a lei complementar elege um critério. Ambos os critérios são adequados. Ambos os critérios são permitidos pela Constituição, porque a Constituição, esse dispositivo introduzido pela Emenda Constitucional 87, ela tem uma baixa densidade normativa. O dispositivo diz que caberá o DIFAL ao estado de localização do destinatário. Agora, estado de localização do destinatário admite a interpretação localização física ou localização jurídica. E a lei complementar, adequadamente, como um veículo solucionador e de prevenção de conflitos de competência, vem e escolhe um critério, que é o critério do destino físico. Eu quero, só para exemplificar e mostrar que não são simplesmente palavras jogadas ao vento, mas eu quero exemplificar aqui com os conflitos de competência. Distrito Federal, solução de consulta 19/2018. Isso consta dos memoriais que foram entregues aos senhores, nos gabinetes dos senhores, ontem, na semana passada, retrasada, em todas as ocasiões em que o feito veio à pauta. O DIFAL é devido ao Distrito Federal, tendo em vista estar aqui localizado o destinatário jurídico e econômico dos produtos. Solução de consulta 19/2018. Santa Catarina vai no mesmo sentido. É devido ao estado onde estabelecido o destinatário jurídico, isto é, o encomendante. Era o caso de encomendas de camisetas para entregar para outro time de futebol. Consulta 51/2020. Estado de Pernambuco vai na linha do destino jurídico também. Ele dá um exemplo, conta a situação e diz, ou seja, prevalece o destino jurídico das mercadorias e não o seu destino físico.
isso está na perguntas e respostas do site de Pernambuco. Aí vamos para os destinos físicos. São Paulo. São Paulo diz o contrário. O critério que define o estado de destino da operação é a circulação física da mercadoria, ou seja, o local onde há sua entrega. Solução de consulta 18.772/2019. Mesma linha do Estado do Paraná. Está correto o entendimento da consulente de que, independentemente do domicílio do adquirente, ao estado onde destinar fisicamente a mercadoria é devido de FAO. Também consulta 144/2016. E aí, por último, Rondônia. Só peguei três do destino físico e 3 do destino jurídico. São inúmeros os compassos. Rondônia diz a mesma coisa. Será devido ao estado de Rondônia, por este ser o estado de destino físico das mercadorias. Solução de consulta 39/2019. Todas elas são a respeito do DIFAL. E as soluções são distintas. E quando aplicadas a um caso onde os 2 estados estão envolvidos, ou 2 estados ou até mais estão envolvidos, surge o conflito de competência e surge a necessidade da lei complementar, que está prevista no 146 para definir regras gerais, mas também para solucionar conflitos de competência e está reforçada no artigo 155 da Constituição. E agora eu volto para a sustentação do nobre advogado do Distrito Federal, o doutor Jorge Lavocá, que menciona que a lei complementar 87 seria suficiente. Olha, não bastasse essa quantidade de alterações propostas, quando ele diz que ela é suficiente, que ela não prevê a incidência do DIFAL, já o DIFAL antigo, que já era cobrado numa venda interestadual para um contribuinte, venda de bem de uso e consumo ou venda de ativo imobilizado, que saía com a alíquota interestadual do estado de origem, no estado de destino era tributado pelo DIFAL, assim como o frete também, por ser um serviço interestadual. A lei complementar, ao contrário do que foi alegado, talvez não tenha percebido, mas a lei complementar prevê, sim, 87 de 96, uma hipótese de incidência do DIFAL, o que é prova de que ela já reconhecia que havia necessidade de prever a incidência do DIFAL. Eu quero ler aqui também, sobre esse tema, o trecho muito pequeno, são 3 pequenos parágrafos do parecer dos professores Sacha Calmon e Isabel Derzi, que foram entregues também aos senhores, explorando esse ponto, mostrando que a Lei Complementar 87 já conhecia a figura do DIFAL e já a havia regulamentado para uma hipótese, a hipótese do frete, lá no passado. Depois da emenda constitucional, não foi alterada. Diz o seguinte, e não se pode alegar, entre aspas, né, que a Lei Complementar 87 incorreu em algum esquecimento ou regulou implicitamente o DIFAL nas operações interestaduais com bens destinados ao consumidor final para fins de validação do DIFAL atualmente previsto nas leis ordinárias dos Estados e do Distrito Federal. Isso porque a Lei Complementar 87 não desconhece a figura da diferença de alíquotas, apenas optou por viabilizar sua instituição exclusivamente nos serviços de transporte interestadual a consumidor final, optando por não possibilitar o exercício da competência tributária estadual e distrital as operações interestaduais com bens destinados a consumidor final. É ver os seguintes dispositivos que versam sobre o DIFAL no caso de prestação de transportes. E aqui menciono, os dispositivos versam sobre todos os elementos essenciais do imposto devido pela diferença de alíquota prevista na Constituição, 146 e 155. O artigo 11 da Lei Complementar, inciso 2, a linha C, aí é o ponto, define o local de ocorrência do fato gerador, dispondo, então, sobre o seu aspecto espacial. O 12, inciso 13, dispõe sobre o momento da ocorrência, definindo o seu aspecto temporal. Ambos os dispositivos se referem ao contribuinte do imposto devido pela diferença de alíquota, indicando a pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. E, por fim, o artigo 13, parágrafo 3º, dispõe sobre a base de cálculo. Base de cálculo do quê? Do DIFAL Transportes. Ou seja, a Lei Complementar conhece essa figura e tratou dessa figura. Ela não se omitiu. Aliás, o convênio 66 de 88 no passado previa a incidência do DIFAL na compra de bens de uso e consumo. E esse convênio não foi reproduzido na Lei Complementar 87. Ele deixou de existir. Isso na compra por contribuinte, não por não contribuinte. Mas o que prova é que houve um tratamento distinto e a Lei Complementar 87 não tratou especificamente desse diferencial de alíquota. Tanto que, no já mencionado parecer da Procuradoria, da PGFN, que foi dado, mencionado pelo meu colega Fábio Goldschmidt, que foi dado aos estados, foi entregue aos estados, quando os estados perguntaram ao CONFAS se era necessário a lei complementar, a Procuradoria da Fazenda Nacional fez referência a um precedente desse Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, da relatoria do eminente ministro Barroso, onde a turma, né, seguindo o voto dele, concordou que sobre o DIFAL da compra de bem de uso e consumo em operação interestadual, não pode haver incidência porque não tem lei complementar.
que é necessário lei complementar e que a Lei Candir não trata do diferencial de alíquota. E realmente não trata do diferencial de alíquota. Tanto que os estados, depois dessa decisão da primeira turma, apresentaram esse projeto de lei. Esse projeto de lei que foi mencionado, ele tenta matar dois coelhos com uma paulada só. Ele tenta solucionar o problema da falta de lei complementar para o DIFAL da compra de uso e consumo e ativo mobilizado e também do DIFAL da emenda constitucional 87. E na justificativa desse projeto de lei, 325 de 2016, há menção à decisão do Supremo. Eles acusam o golpe, dizem, olha, o Supremo já julgou inconstitucional, a gente tem que regulamentar, tem que colocar esse dispositivo na lei complementar. Não dá para dizer que a lei complementar não é necessária. Aí, só para concluir, o artigo, no parecer do professor Sacha e da professora Isabel, diz o seguinte: ocorre que nenhuma definição semelhante se encontra na Lei Complementar 87 acerca das operações interestaduais com bens destinados ao consumidor final. E esses elementos também não são definidos originalmente na nova redação do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, dada pela emenda constitucional 87. O dispositivo constitucional não define em que momento será devida a alíquota ao Estado de destino, se no momento da contratação, da saída da mercadoria ou da entrada da mercadoria no Estado, na entrada da mercadoria no estabelecimento, no recebimento da mercadoria na residência da pessoa, etc. Também não define os critérios para se considerar consumidor final, localizado no Estado de destino, o que é essencial, uma vez que o conceito de localização, originalmente estranho e repudiado, no caso de pessoas físicas, por fim, não dispõe sobre a base de cálculo, indicando se o imposto irá ou não integrar sua composição. Ou seja, da Constituição é impossível extrair esses elementos, e são elementos fundamentais para a exigência do tributo. Tanto que os próprios estados divergiram quando da aprovação do convênio 93 de 2015 sobre a base de cálculo. Alguns estados não concordaram com esse convênio. São Paulo, por exemplo, foi um deles. Esse convênio foi aprovado na modalidade autorizativa, no sentido de que nem todos os estados anuíram esse convênio. E onde estava o cerne da discussão? A cerne da discussão estava na base de cálculo. Alguns contribuintes, alguns estados entendiam que a base de cálculo deveria ser dupla, ou seja, uma base de cálculo para o ICMS da origem interestadual e uma outra base de cálculo para o estado de destino, para cobrar o DIFAL. E é interessante que os próprios... há uma notícia que mostra essa divergência de entendimentos e o porquê não houve essa aprovação. Eu estou tentando encontrar aqui o trecho específico aqui. Aqui foi o seguinte, diz o seguinte: na reunião ordinária do COTEP, que é a Comissão Técnica do ICMS, foi, aspas, definido a sistemática de cálculo. Olha, o CONFAS definiu a sistemática de cálculo para o diferencial de alíquota usando a base dupla. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo não concordaram com a forma de cálculo. Posteriormente, veio o convênio 152. Aí diz o seguinte, a notícia: esta versão da nota técnica retira da tabela da sistemática de base de cálculo dupla, anteriormente aprovada no CONFAS, uma vez que o convênio 152 redefiniu o uso de base de cálculo única. Ou seja, o CONFAS define e redefine base de cálculo como se coubesse a ele definir base de cálculo de tributo. Senhores, é um caso nítido de violação à Constituição, de abuso do contribuinte e ainda um pedido de modulação após o Estado estar ciente desse abuso que ele está praticando. Na prática seria, vamos dizer assim, castigar o contribuinte por ter socorrido ao Poder Judiciário. Meu tempo se esgotou, eu agradeço, fico à disposição. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo Carvalho Borges. Agora, falarão pelos Amit Cury, pela Fiesp, o doutor Roque Antunes Carranza, e pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais, não, já falou o doutor Otávio Lavocá, e pelo Amicus Cury, FEComércio, doutor Tércio Sampaio Ferraz. Em razão exatamente da faixa etária dos eminentes advogados, eu darei a palavra, primeiramente, como Amicus Cury, para falar sobre, em nome da FEComércio, ao doutor Tércio Sampaio Ferraz, que disporá do tempo regimental de 15 minutos para a sua sustentação. Boa tarde,
senhor ministro-presidente, cumprimento os senhores ministros relatores, ministro Toffoli, ministro Marco Aurélio, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, as minhas boas-vindas ao nosso novo ministro, o ministro Cássio, e passo diretamente à discussão do tema. O tema na ADI é a admissibilidade da cobrança do diferencial de alíquotas, de FAO do ICMS, não previsto nessa emenda constitucional número 87 de 2015, sem a edição de lei complementar. Essa é a questão. São vários os focos e são vários os argumentos levantados. Dentre eles, chamaria atenção para aquele que se alega por não implicar uma nova exação, nem nova hipótese de incidência, ou base de cálculo, sujeição passiva do tributo pré-existente. A hipótese seria de que a emenda é suficiente para fundamentar, sem prévia edição de lei complementar específica, a possibilidade dos Estados se instituírem válida e plenamente a sua exigência por lei ordinária. Eu gostaria de me focar num ponto. A hipótese remete a uma alegada eficácia plena da emenda constitucional 87. Com o perdão da singeleza do enfoque, eu lembro que a eficácia é um atributo normativo que tem a ver com a produção de efeitos. O regramento normativo é plenamente eficaz se tem as condições de produzir todos os efeitos, vale dizer, ter condições normativas e fáticas de ser aplicado e obedecido. Me parece óbvio que uma norma é plenamente eficaz dentro de um conjunto normativo. Aliás, é isso que realça o professor José Afonso da Silva. Para apreciar a eficácia plena de uma norma, é preciso compreendê-la, diz ele, dentro do conjunto de disposições reguladoras de um determinado instituto. Porque, às vezes, a impressão de eficácia plena se desfaz quando se olha o conjunto necessário à sua aplicabilidade imediata. Eu gostaria de me focar nesse ponto. Quando se fala em conjunto, nós estamos falando de um sistema. Sistema é um conjunto de elementos, disposições reguladoras, é o repertório do sistema. E é também um conjunto de relações entre esses elementos, a chamada estrutura do sistema. No caso do sistema jurídico, nós falamos em relações de validade e em relações de eficácia, conforme regras de competência e regras de conduta. Ora, no conjunto do sistema constitucional, o sistema tributário é um subsistema. Nele estão contidas as regras concernentes a tributos e as regras de competência para a sua instituição. Dele fala expressamente o artigo 34 do ADCT. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia, etc. Tratando-se de um sistema, de um repertório, de uma estrutura, quando se olha, então, para o corpo da Constituição, vê-se que a Constituição demarcou as competências tributárias da União, dos Estados-membros, dos municípios, do Distrito Federal, ou seja, lidou com a estrutura, retirando do legislador de cada uma dessas pessoas políticas a possibilidade de livremente vir a definir o significado e o alcance das normas jurídicas correspondentes. Isto é, os entes políticos só podem atuar conforme o restrito campo que lhes foi reservado pela própria Constituição, sistematicamente. Nesse sentido, a importância da lei complementar em face das leis ordinárias. Isso faz parte do sistema. E justamente no âmbito do ICMS, por força da natureza mesma de circulação das mercadorias, quer no interior, quer pelos vários territórios estaduais. Ressaltando-se, então, desse ponto de vista estrutural do sistema, a incumbência atribuída à lei complementar, particularmente no referente a conflitos de competência entre unidades federativas. A exigência de lei complementar é destacadamente reforçada. E sempre que a operação for feita com outro Estado, a alíquota necessariamente será interestadual. Isso merece atenção específica no caso do DIFAL. Afinal, o DIFAL é
por razão estrutural intrinsecamente interestadual. Aliás, por conta dessa percepção que se justifica que o Supremo Tribunal Federal já tenha afirmado recentemente o entendimento de que a instituição do diferencial de alíquota depende de previsão em lei complementar. Relatório do ministro Roberto Barroso. Mas vamos admitir, mesmo admitindo que as modificações trazidas pela Emenda Constitucional 87 não exigissem a edição de normas a serem veiculadas por lei complementar, existe um argumento interessante nos autos, não? Que discute-se, enquanto não editada essa lei complementar, se aos estados e ao Distrito Federal deveria ser reconhecida a competência para regular provisoriamente a matéria pela via dos convênios. E, no presente caso, o convênio ICMS número 93, de 2015, teria pretendido, à falta da lei complementar, tratar de normas gerais a respeito da nova sistemática dessa emenda constitucional número 87, regulamentando onde seria devido o tributo, qual seria seu fato gerador e quem seria o contribuinte. Nesse ponto, eu me reportaria a um argumento trazido aos autos pelo Estado de Minas Gerais. Mesmo reconhecendo a necessidade de lei complementar, o Estado, sob a alegação de que não se poderia permitir uma situação de anomia, na qual os estados e o Distrito Federal ficassem impedidos de exigir o ICMS em operações interestaduais, argumenta então que, não havendo lei complementar que regulamenta a nova configuração do ICMS, aos estados e ao Distrito Federal deveria ser reconhecida a competência para regular provisoriamente a matéria pela via dos convênios nos termos do artigo 34, parágrafo 8º do ADCT. E isso num sentido muito peculiar. Como essa regra constitucional do ADCT permitiu a edição do convênio ICMS número 66 em 1988, que então regulamentou o ICMS até a edição da Lei Complementar 87 de 96, teria voltado a ganhar sentido e força normativa em razão dessa alteração substancial à vida agora no ICMS, a emenda constitucional número 87, nós poderíamos fazer uma recuperação daquele dispositivo do artigo 34, parágrafo 8º do ADCT. Me foco nessa questão. Lembro que a Constituição de 88, sem dúvida nenhuma, na tradição das constituições anteriores, previu, ao final do texto, o ato das disposições constitucionais transitórias. Não? E ali estão as normas destinadas a disciplinar as situações jurídicas pendentes no momento que se transita de um regime antigo para um regime novo. E é nesse trânsito que se fala de transitório. Transitório significa aqui que não são normas autônomas. O ADCT não são normas autônomas, mas vinculadas ou com a velha ou com a nova ordem. E, nesse sentido, elas introduzem particularidades na disciplina explícita ou implícita veiculada pelas normas novas e referente à velha ordem. Por consequência, elas são normas submetidas a um exaurimento progressivo, ou às vezes até instantâneo, pela superveniência da situação concreta por ela prevista, o que lhe esgota a eficácia. Chamaria atenção para esse ponto. A hipótese de exaurimento da eficácia a afetar a validade normativa é conhecida na teoria jurídica. Kelsen refere-se a ela ao afirmar que a norma destituída inteiramente de eficácia perde a validade. Nós poderíamos falar nesse sentido de uma caducidade normativa, que ocorre pela superveniência de uma situação cuja ocorrência torna a norma inválida sem que ela precise ser revogada. Essa situação pode se referir ao tempo, ela não fixa um prazo terminal da sua vigência, quando ele é complementado, ela deixa de valer. Ou pode se referir a uma condição de fato. A norma é editada para fazer frente, por exemplo, a uma calamidade, quando deixa de existir isso,
a norma se torna inválida. Nós entendemos, nesse sentido, que a natureza das normas contidas nas disposições constitucionais transitórias disciplinam materialmente situações fáticas com efeitos concretos, mas de aplicação circunscrita, ou a um momento ou à ocorrência do fato. Pois bem, seja num caso, seja no outro, ela se esgota. E quando ela se esgota, ela não pertence ao sistema no sentido de norma válida. Ela não pode ser repristinada. E esse, me parece, é o caso ostensivo do artigo 34, parágrafo 8º do ADCT. Neles estão contidas disposições transitórias a ajustar a vigência do novo sistema tributário nacional, dando-se tempo para as entidades estatuais se aparelharem. No parágrafo 8º se fazia referência ao artigo 155.2 da Constituição. O dispositivo realmente conferia aos Estados e Distrito Federal autorização para fixar as normas provisoriamente mediante convênio. Mas a matéria já foi efetivamente disciplinada pela Lei Complementar número 87 de 96, com alterações posteriores. Trata-se, portanto, de disposição transitória que se esgotou e, ao se esgotar, saiu do sistema. Não se repristina. Não faz sentido, dentro desse arcabouço sistemático, dela extrair razões para disciplinar situações e problemas permanentes, de caráter geral e futuro. Essa é a competência da Constituição no corpo constitucional. Essas são as normas destinadas a conformar e regular permanentemente a ordem constitucional em toda a sua extensão. Nesse sentido, recordo aqui um protocolo CONFAS no exame de relatoria do ministro Luiz Fux, como se disse, deveras, o âmbito de aplicação do artigo 34, parágrafo 8º do ADCT é muito mais restrito que protocolos, por ter aplicabilidade transitória, temporária e limitada, afastada pela edição da Lei Complementar 87 de 96, no caso do ICMS. Concluo, nesse sentido, no presente caso, que o convênio ICMS número 93 de 2015, ainda que tenha tratado, limitamos, de normas gerais em face de uma nova sistemática trazida pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, não pode ser utilizado para fixar provisoriamente normas para as quais a Constituição Federal exige lei complementar, sob pena de violação da estrutura normativa do sistema tributário. Não se trata apenas de um exame em caso de condições de eficácia de uma norma ou de um conjunto normativo, de uma emenda, mas do papel da função dessa emenda no todo sistemático da Constituição e, particularmente, do sistema tributário. Esse sistema tributário exige norma complementar específica, sobretudo quando nós percebemos conflitos que estão surgindo na prática da atividade normativa dos estados e do Distrito Federal. Muito obrigado. Agradeço a sustentação minuciosa do professor Tércio Sampaio Ferraz e agora dou a palavra à última sustentação em relação a ambos os casos ao professor Roque Antônio Carraza, amicus curiae pela Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, disporado o prazo do tempo de 15 minutos para a sua sustentação. Senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros relatores, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor procurador do Estado, senhores advogados. Eu, antes de tudo, peço vênia, senhor ministro-presidente, para também endereçar uma saudação especial
ao recém-possado ministro Nunes Marques, a quem desejo uma longa, profícua e brilhante trajetória nesta augusta corte. Bom sucesso, ministro Nunes Marques. Indo logo ao ponto, falo, conforme anunciado, em nome do Amicus Curiae Fiesp. Discute-se nessa ADI se passam pelo teste da constitucionalidade as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio ICMS 93 de 2015, editado pelo CONFAS para regulamentar o diferencial de alíquotas do ICMS. Data máxima vênia, entendo que não. O assunto, a meu ver, demanda edição de lei complementar. Como se sabe, o ICMS incidente sobre operações mercantis, cuja regra matriz se encontra no artigo 155.2 da Constituição, deve ter, por hipótese de incidência, por fato gerador em abstrato, a operação jurídica que, praticada por comerciante, industrial ou produtor, acarreta circulação de mercadorias. Em se tratando de operações interestaduais, vale dizer, de operações jurídicas que levam a mercadoria de uma unidade federada para outra, o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8 da Constituição Federal, dispunha em sua redação originária que o default do ICMS só era devido se a venda da mercadoria fosse efetuada para contribuinte desta exação. Já a Emenda Constitucional 87 de 2015 deu nova redação a esses incisos, estabelecendo que sempre que a venda mercantil for feita para destinatário localizado em outra unidade federada, a alíquota será a interestadual, independentemente de o consumidor estar ou não localizado em outra unidade federada. Esses dispositivos são autoaplicáveis? Como bem observou o meu mestre, o professor Tércio Sampaio Ferraz, na realidade não. Por quê? Porque sozinhos não reúnem a possibilidade de produzir efeitos, vale dizer, de serem aplicados e obedecidos. E aí, justamente, que se revela a necessidade da emissão de uma lei complementar nacional que explicite tais relatos constitucionais de modo a prevenir conflitos de competência tributária entre as unidades federadas. Especificamente em matéria de ICMS, cabe à lei complementar, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição, baixar normas gerais para, entre outras providências, leio, definir seus contribuintes e fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias. Trata-se, excelências, como é fácil notar, de situações em que é imprescindível a edição de uma lei complementar para uniformizar os aspectos essenciais do ICMS. Muito bem, retomando o assunto central, questiona-se nessa ADI se o convênio ICMS 93 de 2015 podia ter estabelecido, como de fato estabeleceu, que nas operações interestaduais o default será devido à unidade federada onde o destinatário jurídico da mercadoria estiver localizado, ainda que ela venha entregue em outra unidade federada. E aqui chegado, cabe-me, excelências, dar uma explicação. Eu já sustentei não haver necessidade de emissão de uma lei complementar nacional disciplinando o assunto. Entendia que os princípios da autonomia estadual e da autonomia do Distrito Federal se sobrepunham à vontade do Congresso Nacional a ser manifestada numa lei complementar. Todavia, e há muito mudei de opinião em artigos, em conferências e até em edições mais recentes do meu livro ICMS. Hoje, eu estou convencido de que a instituição do diferencial de alíquotas do ICMS
depende de previsão em lei complementar. Por quê? Simplesmente porque os incisos 7 e 8 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, mesmo na redação dada pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, não afastam, entre outras, a seguinte dúvida: se um fornecedor envia a mercadoria diretamente para o consumo em unidades federadas diversas da unidade federada do adquirente, a qual delas será devido o DIFAL do ICMS? A unidade federada do destinatário físico das mercadorias, onde elas serão efetivamente consumidas, ou a unidade federada do destinatário jurídico? Somente uma lei complementar poderá dar resposta juridicamente válida à pergunta. É que, no caso, como é de compreensão intuitiva, as duas unidades federadas estão, em tese, credenciadas a exigir o DIFAL do ICMS. Tanto que algumas já entendem que ele é devido no domicílio do adquirente, portanto, do destinatário jurídico, ao passo que outras no domicílio do destinatário físico, onde se dá a traditio, pouco importando o domicílio do adquirente. E, claro, como a vontade legislativa de uma unidade federada não pode prevalecer sobre a de outra, se por mais não fosse em função da igualdade jurídica das pessoas políticas, faz-se imprescindível a edição de uma lei complementar para afastar o potencial conflito. Há, como se vê, uma reserva de competência para que lei complementar regule o DIFAL. Vai daí que os estados e o Distrito Federal estão impedidos de valer-se do disposto nos incisos 7 e 8 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, enquanto não for editada uma lei complementar que agora sim dará segurança jurídica aos contribuintes e evitará conflitos entre as unidades federadas. Naturalmente, essa lei complementar deverá anteceder a edição das leis ordinárias dos estados e do Distrito Federal, pois é justamente nela que encontrarão fundamento de validade. Mas, excelências, é o caso de novamente se indagar. Na medida em que tal lei complementar não foi editada, podem os estados e o Distrito Federal suprir, colmatar a lacuna com apoio no artigo 24, parágrafo 3º da Constituição? Entendo que não. Esse parágrafo 3º permite, é certo, que a falta de lei federal sobre normas gerais, os estados e o Distrito Federal editem lei local, mas frise-se só para atender às suas peculiaridades. Trata-se não de uma competência concorrente, mas de uma competência suplementar, que só pode ser exercida em havendo normas gerais da União, jamais na falta delas. As leis locais, nesse caso, podem apenas dirimir conflitos de ordem interna. Não lhes é dado regular situações que poderão alcançar outras unidades federadas. Aliás, o próprio princípio da territorialidade das leis das pessoas políticas impede que isso aconteça. Entretanto, mesmo depois de dada a estampa a imprescindível lei complementar, os estados e do federal não poderão diretamente aplicá-la aos casos concretos. Deverão, para tanto, editar leis ordinárias fazendo as devidas adequações. De fato, considerando que, no caso, a lei complementar apenas veiculará normas gerais acerca do novo DIFAL, esse não poderá ser aplicado sem o veículo introdutor pertinente, qual seja a lei ordinária de cada estado e do Distrito Federal. Por igual modo, as eventuais leis ordinárias que já tiverem, entre aspas, disciplinado o assunto, não poderão ser resgatadas do limbo da inconstitucionalidade no qual se encontram pela superveniência de lei complementar nacional
que vier a tratar do assunto. Também o convênio ICMS 93 de 2015 não pode ser invocado para dirimir as controvérsias internas. Ao convênio cabe apenas, como é óbvio, regular a forma como isenções, incentivos e benefícios fiscais em matéria de ICMS serão concedidos ou revogados. Não lhe compete dirimir conflitos em matéria tributária, e essa é matéria sob reserva de lei complementar nacional. E, evidentemente, declarada a inconstitucionalidade das preditas cláusulas do Convênio ICMS 93 de 2015, não haverá a repristinação da redação originária dos incisos 7 e 8 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. Aliás, a emenda constitucional 87 de 2015 não está tendo sua constitucionalidade contestada. E, por último, mas não menos importante, a emenda constitucional 87 de 2015 não criou, como querem alguns, simplesmente uma nova repartição da receita de tributo já existente, o que permitiria que o convênio estabelecesse os procedimentos adequados para efetuá-lo. E nem se diga que o artigo 34, parágrafo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias permite que, a qualquer tempo, um convênio trate do assunto até que seja editada uma lei complementar nacional. É que essa lei complementar já foi editada, é a Lei Complementar 87 de 1996 e, portanto, o aludido parágrafo 8º perdeu a eficácia. Por óbvio, as disposições constitucionais transitórias perdem a eficácia em seu respectivo termo, que pode dar-se tanto pelo decurso do prazo nelas indicado, como pela realização de seu objeto, que foi o que aconteceu. Do contrário, se me permitem, não seriam disposições transitórias, mas disposições permanentes que deveriam estar postas no corpo da própria Constituição. Na verdade, a Lei Complementar 87/96 tratou do default do ICMS nos serviços de transporte interestadual a consumidor final. Não regulou os contornos necessários à instituição do default do ICMS nas operações mercantis interestaduais. Enfim, os incisos 7 e 8 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, com a redação dada pela emenda constitucional 87 de 2015, não tem plena eficácia e, portanto, para irradiar efeitos, demandam regulamentação por meio de lei complementar. Ante o exposto, na condição de patrono do amicus curiae Fiesp, opino, data vênia, pelo provimento dessa lei, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio ICMS 93 de 2015. Agradeço a vossas excelências a gentileza de me terem ouvido. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Roque Antônio Carrasco. Tendo em vista o adiantado da hora, suspendo na forma regimental a sessão por 30 minutos.